Olá, acompanhe agora a pregação à Igreja sobre o poder do Espírito Santo da série de mensagens O Espírito e a Igreja em Atos dos Apóstolos, pregado pelo pastor Wellington Casagrande da Base Aérea de Santa Maria. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Então, bom dia a todos novamente, né? A gente está aqui, eu quero agradecer o Teixeira aí por estar nos ajudando aí no louvor, tá, Teixeira? Diz a palavra de Deus, onde 2 ou 3 estiverem, né? Ali ele estaria, né? Então a gente tem certeza que aonde a palavra de Deus é ministrada, ali o Espírito Santo também trabalha, né? Trabalha em cada coração, trabalha em cada pessoa, trabalha em cada ser humano que está ali, né? E por isso a gente vai prestar esse culto a Deus, falar da palavra dele, para que essa palavra, né? A palavra de Deus que é viva e eficaz, como diz nas Escrituras, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, ela possa realmente penetrar o nosso coração, nos dar força aí para passar por essa semana, nos dar força para continuar se movendo, nos dar força para continuar buscando a Deus em toda e qualquer circunstância, né? A gente começou hoje, na verdade é o primeiro culto nosso. Semana passada a gente teve uma reunião, né? ah, Mais voltada aí ao trabalho que a gente gostaria de efetuar nesse ano de 2022. E hoje, efetivamente, é o nosso primeiro culto. A gente está começando o ano, né? Então, ainda estamos em movimentação, trabalhando aí para as pessoas virem. E a gente começa hoje um novo estudo, uma série de mensagens de o Espírito e a Igreja, em Atos dos Apóstolos, né? Qual que é a ideia das nossas reuniões aqui, pelo menos as próximas 7, 8 reuniões que a gente vai fazer aqui pelo sábado de manhã, é tentar olhar para o livro de Atos dos Apóstolos e procurar em Atos dos Apóstolos justamente a ação do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo está agindo na igreja primitiva, né? Como que o Espírito Santo trabalha na sua igreja? O que que o Espírito Santo está levando a sua igreja a fazer? Para que a partir dessa reflexão acerca da ação do Espírito na igreja, a gente também possa se basear a nossa ação enquanto igreja, né? Enquanto igreja aqui na base, enquanto igreja lá fora, enquanto igreja na sociedade, né? A forma com que a gente lida com a nossa vida
e com ser igreja em todos esses aspectos, né? Então, o texto que a gente vai começar a nossa reflexão no dia de hoje, eu escolhi o texto de Atos 2, do versículo 1 ao versículo 13. Atos 2, do versículo 1 até o versículo 13. Aí a gente pode acompanhar na Bíblia, pode acompanhar no telão, né? Ali onde ficar mais confortável para vocês, tá? Então, Atos 2, 1 a 13 diz assim: Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que lhe falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como o ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medas, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tantos judeus como prosélitos, cretenses como árabes, como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. O tema da nossa mensagem de hoje, né, que eu coloquei aqui, é a igreja sob o poder do Espírito Santo, um evento para hoje, né? E por que eu fiz questão de colocar esse subtítulo aí, um evento para hoje, né? Porque muito às vezes se discute na igreja, né? Algumas pessoas falam que essa ação do Espírito Santo, lá em Atos 2, foi uma ação pontual do Espírito Santo, de derramamento do Espírito Santo ali para aquela igreja primitiva, né? Porque como o evangelho precisava ser expandido para aquelas nações ao redor ali, então muitos teólogos, pastores dizem que ali foi uma ação específica do Espírito Santo, mas que muito dessas ações não continuam para os dias de hoje, né? Então eu creio, e por isso eu coloquei também a partir do texto bíblico, a gente vai continuar vendo isso no livro de Atos, em outros livros também do Novo Testamento, um Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo agindo continuamente na igreja. Então essa ação do Espírito Santo não é só uma ação pontual lá para a igreja primitiva de Atos. Pelo contrário, o Espírito Santo ele continua agindo na sua igreja e essa igreja precisa aprender a viver a cada dia debaixo da autoridade do Espírito Santo. Para a gente se localizar o que está acontecendo aqui no texto, o começo do capítulo 2 começa dizendo assim: ao cumprir o dia de Pentecoste, né? Se a gente volta no capítulo 1, no versículo 26, está havendo ali então a escolha do 12º discípulo que substituiria Judas Iscariotes, né? Se a gente volta mais um pouquinho, o capítulo 1 é marcado então pela ascensão de Jesus, né? Jesus está ali com os discípulos, de repente Jesus é assunto ao céu. E aí em Atos 1:8 a gente tem aquela promessa, né? Ali que o Espírito Santo de Deus desceria sobre aquela igreja e eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém, né? Para que em Jerusalém, Lucas 24:49 diz isso, né? Para que em Jerusalém ali o evangelho pudesse se expandir a partir de Jerusalém para Samaria, Judeia, até os confins da terra, né? Então lá em Lucas, capítulo 24:49, há a promessa desse Espírito Santo. Em Atos 1:8, há de novo a renovação dessa promessa, desse Espírito Santo que desceria sobre a igreja, que agiria sobre a sua igreja. E no capítulo 2, a gente começa então a ver o cumprimento dessa promessa, né? E por que
tanto me interessou a gente trabalhar esse tema da ação do Espírito Santo especificamente no livro de Atos, né? Porque Atos dos Apóstolos, não sei se todos aqui sabiam, mas Atos dos Apóstolos já foi na história, lá nos primeiros séculos, também chamado de Atos do Espírito Santo. O nome Atos dos Apóstolos se convencionou muito posteriormente. No começo da igreja primitiva, muitos chamavam esse livro de Atos do Espírito Santo, justamente porque juntamente com Lucas, né, Lucas e Atos, ambos os livros escritos por Lucas, estes dois livros abrangem cerca de 51% de todas as menções acerca da pessoa do Espírito Santo. Só no livro de Atos a gente tem cerca de 41% de todas as menções do Novo Testamento que fala acerca da ação do Espírito Santo da igreja. E isso é interessante porque o livro de Atos ele narra justamente a expansão do evangelho a partir da igreja, como essa igreja primitiva, ela deslancha, ela caminha, ela se expande, ela cresce a partir dessa ação do Espírito Santo no movimento da igreja, né? Se a gente olha o Pentecostes, então, que é o evento que está acontecendo aqui, né, ao cumprir o dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1, acontece cerca de 50 dias após a festa da Páscoa, né? Lá no 50º dia, no dia 50 depois da Páscoa, tinha-se então essa festa chamada Pentecostes, que para os judeus, inicialmente essa festa simbolizava essa gratidão a Deus pelas primícias, né? Pelos frutos que Deus tinha abençoado da terra, né? Como Deus abençoava, então, nessa festa da Páscoa, também chamada de outros nomes no Antigo Testamento, ali então se agradecia e dava a primícia a Deus, né, por tudo aquilo que ele tinha feito ou fazia naquele povo. No entanto, quando a gente vai para o nosso âmbito, né, nosso mundo hoje, o evento do Pentecoste ele é ressignificado. E quando a gente pensa no Pentecoste, a gente pensa a partir de uma outra perspectiva, essa perspectiva da ação do Espírito Santo na igreja. Se a gente pode pensar em dois momentos da igreja, a gente pode pensar nessa igreja antes do Espírito Santo e essa igreja depois do derramamento do Espírito Santo. Essa igreja antes do Espírito Santo é uma igreja que ainda está embrionária, em formação. Os discípulos, quando veem que Jesus então é pego para ser morto, crucificado, todos eles, com exceção de João, que fica ao lado das mulheres ali na cruz, né, todos os restantes, os outros discípulos fogem, né, se acovardam, ficam com medo, né, temem pela própria vida, e os únicos que continuam ali aos pés da cruz são as mulheres e João, que também fica ali aos pés da cruz quando Jesus é crucificado. Essa igreja, então, que está se reunindo agora, até a descida do Espírito Santo, é uma igreja que, de certa forma, está se reunindo nas casas, de forma quieta, sem fazer muito burburinho. Uma igreja apática, de certa forma, porque ela não se movimenta muito. Mas quando a gente vê a partir do derramamento do Espírito Santo no capítulo 2, a gente vê que a própria natureza dessa igreja ela é transformada a partir desse derramamento e dessa descida do Espírito Santo. Então vamos tentar tirar algumas lições a partir do texto de Atos, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Né? Então, o tema da nossa mensagem, o escopo da nossa mensagem, né, qual que é? O que a gente quer aprender hoje a partir dessa ação de Atos capítulo 2? Que o Espírito Santo, ele é livre, soberano, capacita as pessoas a promover o reino de Deus para todos os povos. E é isso que a gente vai ver no capítulo 2, né? Um Espírito Santo livre, um Espírito Santo soberano, um Espírito Santo que não é domável, que não está debaixo da ação do ser humano. Antes, a igreja deve estar debaixo da ação desse Espírito Santo, e esse Espírito Santo, então, promove que, a partir das pessoas que comungam na igreja, o evangelho possa ser promovido a outros povos, né? Então, o primeiro ponto que a gente vê é um Espírito Santo que age quando menos esperamos, né?
É isso que está acontecendo ali no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. A gente vê uma igreja que está se reunindo em oração, né? Provavelmente a gente entende que essa igreja ela estava no chamado um quarto superior, uma espécie de cenáculo, que abrigava ali cerca de 120 pessoas que se reuniam para orar. Não se sabe exatamente se são essas 120 pessoas que estão reunindo nesse evento aqui em que o Espírito Santo desce, né? A maioria dos teólogos, dos pastores, dos estudiosos entendem que porque cita lá no capítulo 1 essas 120 pessoas reunidas em oração, que no capítulo 2 possivelmente sejam essas mesmas pessoas que estão reunidas aqui em oração no capítulo 2, né? Mas pode ser também que apenas os discípulos e aqueles mais achegados estavam ali em oração neste local. Qual local? Provavelmente no lado norte da cidade, porque lá os cenáculos eram maiores, conseguiam abrigar mais pessoas, né? No chamado cenáculo ou quarto superior que havia nas casas, né? Essa é a possibilidade mais plausível de onde eles estariam. Então eles estão ali reunidos em oração, mais ou menos como a gente está aqui, né, reunido cultuando a Deus, né, um evento que é previsto, um evento que era comum, né, mas dentro daquilo que era previsto e que era comum, o Espírito Santo age de uma forma inesperada, né? É isso que está acontecendo na igreja. E a gente vê essa movimentação do Espírito Santo também na história, né? Eventos comuns, eventos previsíveis, mas que não podem ser planejados pelo ser humano, né? Não é o ser humano que planeja quando o Espírito Santo vai descer na igreja, quando o Espírito Santo vai promover alguma coisa na sociedade. Antes, é a igreja que deve estar debaixo da autoridade do Espírito Santo para que ele haja. Ele haja na comunidade local, para que ele haja na sociedade, para que ele haja em cada âmbito da nossa sociedade, né? É magnífico aqui a gente saber que muitas vezes a ação de Deus, a ação divina, ela surpreende o ser humano na sua cotidianidade, né? No seu cotidiano, no seu dia a dia. E quantas vezes a gente já experimentou isso na nossa vida, né? Muitas vezes a gente ora, a gente sabe que Deus pode fazer, né? E a gente até espera que Deus faça, né? Mas quando a gente menos espera, é que parece que muitas coisas Deus faz na nossa vida, né? Às vezes a gente planeja, a gente executa, a gente coloca no papel as nossas metas ali. Eu quero fazer isso, eu quero ligar para fulano, quero ligar para ciclano, eu quero visitar fulano, eu quero fazer isso na minha vida, daqui um ano eu quero ter tal formação, quero fazer isso, fazer aquilo, né? E a gente até tenta executar, mas quando a gente menos espera, a gente vê o Espírito Santo abrindo portas, né? A gente vai para um lugar, as portas parece que estão fechadas, vai para outro, parece que as portas estão fechadas, mas daí a dinâmica dessa ação do texto aqui não é a ação de alguém que é domável, né? Não é a ação de alguém que é controlável. Antes, a dinâmica do texto é guiada pelo Espírito. Esse Espírito que não é domável, esse Espírito que não é controlável, esse Espírito que também não pode ser medido, né? É assim que a gente vê a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que desce na igreja, né? E diz lá o texto, do versículo 1 ao 4, que vem então do céu um som como de um vento, né? Qual que é então a dinâmica do texto? Lá no versículo 1, todos estão reunidos. No versículo 2 e 3, primeiro desce um som como de um vento, esse som enche todo lugar. Depois aparecem línguas distribuída entre cada um deles. E essa língua também preenche todas as pessoas que estão ali. Ou seja, todas as pessoas estão reunidas, todas essas pessoas são cheias desse vento, né, preenchidas por esse vento, o texto diz, ou por esse som, né, desse vento que toma aquele lugar. Todas essas pessoas recebem essas línguas, né, que vem do alto e é distribuída a cada um deles, e depois todas essas pessoas passam a proclamar o evangelho, né? Essa é a ação que está acontecendo aqui no texto. Algo previsto, mas que quando Deus age, né, não existe ser humano que consegue ficar apático diante da própria ação de Deus. E na história,
a gente vê vários movimentos em que o Espírito Santo ele trabalha na história da igreja, né? Derramamentos espiritualistas, que a gente pode dizer assim, que o Espírito Santo ele age a partir da igreja, mas não só na igreja, né? A igreja ela passa a ser ali um centro que depois vai impactar toda uma sociedade. É isso que acontece, por exemplo, lá no século XX, na Rua Azusa, né? Movimento ali da Rua Azusa, há um avivamento na Rua Azusa, né? Começa lá na periferia, lá em Los Angeles, por meio de um movimento da negritude, e ali, então, nesse movimento, de repente, está se espalhando em toda a sociedade ali norte-americana. E quando se vê esse movimento da ação do Espírito, que era uma coisa muito localizada, ela está quebrando barreiras. E começa a quebrar barreiras de tal forma que lá no século XX, ainda o preconceito muito grande lá na América do Norte, nos Estados Unidos, mas ali naquele local, né, aquela palavra de Gálatas, né, não há homem, não há mulher, não há senhor, não há escravo, né, essa palavra ela se concretiza efetivamente. Estão reunidos nos mesmos lugares as pessoas pobres, as pessoas ricas, as pessoas negras, as pessoas brancas, as pessoas que eram da alta cúpula da sociedade, as pessoas que eram da baixa cúpula da sociedade, porque elas querem experimentar essa ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, aqui ele começa a agir a partir da igreja. E esse movimento que começa lá na periferia, lá em Los Angeles, lá na Califórnia, começa a se expandir de tal forma que começa a quebrar essas barreiras segregacionais, barreiras de diferença de classes sociais, diferença de classes econômicas, né? Porque o Espírito Santo ele está atuando na igreja. É isso que está acontecendo também aqui na igreja de Atos. O Espírito Santo desce. E aí, quando esse Espírito Santo desce, a gente vê aqui que ele começa a agir nessa igreja. Versículo 1 a 4, todos são preenchidos. Versículo 5 começa a narrar acerca de alguns judeus e alguns zelosos, né, ou tementes a Deus, que eram o que a gente chama de pessoas que se convertem ao judaísmo, né, pagãos ou gentios que não são judeus, mas que eles se convertem ao judaísmo, e aí eles são chamados ali na Bíblia de tementes a Deus, né? E há um outro termo também que agora me fugiu à mente, para essas pessoas que convertem-se ao judaísmo. E ali, a partir do versículo 6, começa então a narrar a pregação desses discípulos a essas pessoas, né? E ali, mais de 18 nações reunidas, né? Um evento propício, né? Se fosse marcar um lugar, uma época, um momento para que o Espírito Santo pudesse ser derramado para a igreja, talvez não se marcaria um evento tão propício, né? O evento da Páscoa e do Pentecoste, aonde em toda a redondeza ali, as nações iam para a cidade de Jerusalém. Elas vão para a cidade de Jerusalém para festejar, vão para a cidade de Jerusalém para participar dessas festas, e ali então o texto diz que mais de 18 nações, 18 povos, né? Começa a citar ali vários povos que são impactados por essa mensagem. De repente, algo milagroso, algo sobrenatural acontece. A gente não sabe muito bem se o milagre está na fala dos discípulos ou se o milagre está no ouvido de quem está ouvindo. Mas, de fato, a Bíblia fala que os discípulos começam a pregar e cada um começa a ouvir como na sua própria língua, né? E começam a entender na sua própria língua materna. E aí, pelo menos 4 vezes, o texto repete que essas pessoas ficaram atônitas e perplexas diante dessa situação, né? Porque quando o Espírito Santo ele age na igreja, a resposta, e aqui eu vou largar um pouquinho o slide ali, né? Porque eu tinha uma linha de pensamento, mas agora eu estou pensando de outra forma aqui. Mas quando o Espírito Santo ele age nessa igreja, quando o Espírito Santo ele está atuante nessa igreja, a reação daqueles que são de fora pode ser justamente essa reação de ficar atônito e perplexo diante da ação de Deus, né? A gente vê uma multidão, e essa multidão ela está assistindo de fora o que está acontecendo, né? No primeiro momento, são 18 povos diferentes que estão escutando e estão falando: esse povo está doido, né? Ali no versículo 13 diz assim: olha, é 9 horas da manhã
E será que eles já estão bêbados? Como que pode galileus, vindo lá da Galileia, onde não se espera nada desse povo, lá no norte, aonde lá só tem trabalhador, como que esse povo vem aqui e a gente começa a escutar agora eles falando da grandeza de Deus, acerca da obra redentora de Deus nas nossas próprias línguas? O que está acontecendo nesse movimento? Então a primeira coisa que a gente aprende é que, primeiramente, quando o Espírito Santo ele derrama sobre a igreja, esse derramamento não pode ser algo planejado, domado, algo que a gente diz quando o Espírito Santo tem que descer ou quando o Espírito Santo não tem que descer. Antes, essa igreja precisa aguardar sempre em espírito orante, né? É isso que está acontecendo. É interessante que tanto aqui no livro de Atos, quanto lá nos evangelhos, quando o Espírito Santo ele desce em forma de uma pomba, sobre Jesus no seu batismo, ali diz então um dos evangelhos, salvo engano João, ele diz que Jesus estava orando, e aí desce essa pomba na forma do Espírito Santo, e vem Deus então que diz, né, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Várias ações também no livro de Atos, né? Paulo está orando e ali então ele é cheio do Espírito Santo, né? Algumas Bíblias dizem batizado com o Espírito Santo, né? A igreja está orando e ali o Espírito Santo desce, né? Então parece que um movimento natural, ou o movimento natural é que essa igreja ela precisa aguardar que o Espírito Santo faça algo nessa igreja a partir de um espírito orante. Uma igreja que depende de Deus, uma igreja que se coloca à disposição de Deus. Uma igreja orante é uma igreja que reconhece a sua não potencialidade de ação, mas que reconhece a potencialidade da ação do Espírito Santo. A potencialidade da ação do próprio Deus, o Deus que pode mudar os corações, o Deus que pode transformar a sociedade, o Deus que pode transformar a violência e não violência, a segregação e não segregação, o Deus que pode transformar as desigualdades sociais que a gente tem, o Deus que pode transformar aquilo que a gente não consegue fazer, né? A gente muitas vezes sequer consegue transformar a nossa própria vida, né? Quantos de nós, a gente struggle, a gente se debate, a gente tem conflitos, né, conosco mesmo, durante toda uma vida, com certos aspectos da nossa existência. Algo que a gente não queria fazer, mas que a gente, quando se vê, a gente está sempre repetindo aquele mesmo comportamento. Eu não quero me estressar, estou sempre me estressando. Eu não quero gritar. E aí, de repente, quando eu vejo, eu levanto a minha voz, né? Eu não quero ser mal-humorado, mas às vezes eu sou uma pessoa mal-humorada. Eu não quero ser uma pessoa reclamona, mas às vezes eu me pego sendo reclamão. Sabe? Aspectos da nossa própria natureza, essa natureza que é inclinada para o pecado, que, como diz Paulo, né, eu preciso subjugar muitas vezes o meu corpo à escravidão a fim de que eu consiga vencer essas próprias coisas, sabe? Essas próprias mazelas que a gente tem, né? Essas próprias dificuldades que a gente tem, né? E aí essa igreja que reconhece a sua impotencialidade, que reconhece que não consegue ser um agente firme na sociedade, essa igreja que precisa se colocar debaixo do Espírito Santo, para que esse Espírito Santo livre, soberano, esse Espírito Santo que age, que transforma, ele possa também mudar toda uma sociedade. E a gente vê que algo natural acerca da ação do Espírito Santo na igreja é que o Espírito Santo ele capacita para que essa igreja, primeiro, que essa igreja proclame a palavra de Deus, e segundo, para que essa igreja seja eficiente, que essa igreja seja influente, que essa igreja seja relevante para outras pessoas, né? Isso a gente vê acontecendo aqui nesse texto de Atos, né? A resposta imediata do derramamento do Espírito Santo, se a gente segue na sequência do texto, do capítulo 2, é que esses discípulos começam então a anunciar a grandeza de Deus, e ali então várias pessoas são batizadas. Eu não me lembro a ordem, né, porque são duas pregações, mas uma delas é 3.000 pessoas que são convertidas e depois 5.000 pessoas, né? Então são duas pregações, então rapidamente, né, esse evangelho
que está ali em Jerusalém, no começo do capítulo 1 de Atos. Ele, depois do derramamento do Espírito Santo, mais de 8.000 pessoas já se convertem, mais de 8.000 pessoas começam a conhecem a Deus, e esse evangelho começa a se progredir em todo aquele mundo existente e conhecido da época. Olha que interessante, né? A igreja pode planejar, a igreja pode ter seus planejamentos, a gente pode tentar executar e fazer o que a gente consegue, né, dentro das nossas forças, mas não há garantia qualquer de que vai acontecer alguma coisa. Mas quando essa igreja ela se coloca debaixo do Espírito Santo e o Espírito Santo age, aí sim não existe garantias de que não vai acontecer, porque a única garantia que existe é que o Espírito Santo, poderoso, ele vai atuar na sua igreja e ele vai transformar aqueles corações que precisam ser transformados, ele vai transformar as pessoas que estão receptíveis à sua palavra, e ali a gente vai ver uma ação efetiva de Deus, né? O livro de Atos continua vários momentos, e é isso que a gente vai estar estudando, conversando, refletindo aí nos próximos sábados, né? O livro de Atos continua em vários momentos falando sobre esse derramamento pontual do Espírito Santo, e esse Espírito Santo que age na igreja, né? É interessante que as definições que a gente tem do Espírito Santo são definições justamente de aspectos não corpóreos que não pode ser domado ou controlado, né? Diferente, né, do que a nossa ex-presidente Dilma disse, né, para estocar vento, né, o Espírito Santo não tem como ser estocado, né? Essa definição que tem ali nas Escrituras, o Espírito Santo é chamado de Espírito, ele é chamado de vento, ele é chamado dessas línguas que descem, né? Você tem várias definições do Espírito Santo e a única corpórea que você encontra é essa representatividade da pomba, né? Todas as demais definições são definições de algo que não se consegue controlar, né? O vento não consegue controlar. Diz o texto bíblico que o Espírito Santo é como o vento que sopra por onde ele deseja, né? Às vezes vem do norte, às vezes vem do sul, às vezes vem do leste, às vezes é uma mistura, né, de vários lados, e a gente não consegue controlar de onde esse vento vem. E é justamente esse aspecto que o texto bíblico nos remonta acerca dessa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que não é controlado pela igreja, antes é uma igreja que é controlada pela ação do Espírito Santo, né? Então, primeiro, essa ação do Espírito Santo, ela promove que a comunidade de fé, que a igreja seja cheia do Espírito Santo. E sendo cheia do Espírito Santo, experimentando então essa plenitude do Espírito Santo na vida, essa igreja, ela proclama a palavra de Deus. E proclama como? Né? Não proclama apenas estando dentro de um templo, né? Não é essa forma de proclamação que a gente vê nas Escrituras. O movimento da igreja não é um movimento que a gente fala centrípeto, né? O que é esse movimento centrípeto? É esse movimento de circularidade que acaba voltando para dentro, né? Para esse ponto aqui de dentro. Como se a gente esperasse dentro da igreja que as pessoas viessem para cá, que as pessoas viessem para a igreja, né? O movimento centrípeto é esse. É a pessoa que está lá fora, que precisa vir aqui, que precisa comungar, que precisa adorar a Deus, né? Ao contrário, o movimento que tem da igreja é um movimento centrífugo, um movimento que começa em Jerusalém, que começa na igreja, mas que ele começa a se expandir em outros aspectos, em outros âmbitos da própria sociedade. Ou seja, uma igreja que sai para fora, né? E isso é bem claro no próprio aspecto que a gente sabe, né? Lá da própria palavra, igreja, eclesia, aqueles que são chamados para fora, né? O chamado lá de Abraão, lá em Gênesis 12, quando Deus fala assim, Abraão, eu te chamei para que em ti fosse bendito todas as nações. Então, o chamamento de Deus não é um chamamento para exclusividade. Vocês são exclusivos e agora devem ficar, né, como os monges aí na época medieval, segregados da sociedade, longe, né, porque vocês são separados especiais, né, e precisam manter uma certa santidade. Pelo contrário, o chamado da igreja é justamente para que essa igreja consiga expandir, né, a sua ação. E ali então a gente vê, finalizando a nossa reflexão, a gente vê que o final do texto fala justamente dessa ação do Espírito Santo. A ação do Espírito que enche essa igreja faz
obras milagrosas, né, pelo poder do Espírito Santo, né, não é pelo poder dela, é pelo poder do Espírito Santo. Né? Lembra lá Sansão? Sansão era um cara que a gente olhar para a vida dele, é um cara ímpio, né? Ele teve vários pecados ali na vida dele. A gente não vê uma vida tão temente a Deus. Mas o que a gente vê é um Sansão que, quando ele era possesso do Espírito, quando o Espírito descia nele ali, a gente vê que o Espírito Santo agia e, a partir dele, então, todas aquelas outras pessoas eram abençoadas. Né? E assim a gente vê vários, né? Lá no livro de Isaías, disse lá que, olha, eu tenho chamado o meu servo Ciro. Quem que era Ciro? Ciro era rei de um povo considerado pagão, né? Mas que foi usado por Deus para ensinar algo para aquele povo de Israel. Né? Assim também, a gente entende que quando o Espírito Santo ele desce sobre uma pessoa, desce sobre uma igreja, essa igreja ela é capacitada para fazer essas obras milagrosas. E essas obras milagrosas, elas são apenas sinais. Todo milagre na Bíblia é sinal. Sinal para que Deus seja glorificado e para que o evangelho seja proclamado. E para que esse evangelho alcance também as outras nações, outros povos, aqueles que são considerados excluídos, para que a gente possa incluir na comunidade de fé essas pessoas. Né? E é isso que está acontecendo no texto. Uma igreja que se torna relevante. É uma igreja multicultural. Né? De uma igreja que é uma igreja fechada dentro do seu judaísmo, ali no capítulo 1, né? Um evangelho voltado apenas para os judeus, né? Um evangelho que ainda não tem abertura para os gentios, para aqueles que eram considerados de fora. De repente, com o derramamento do Espírito, mais 18 povos são evangelizados a partir da sua própria língua. E ali tem o primeiro evangelismo multicultural promovido pela própria ação do Espírito Santo na igreja. Né? Então, a minha oração, né, é que nessa semana, nas próximas semanas, né, conforme a gente for estudando esse texto do livro de Atos, a gente possa entender, compreender mais essa ação do Espírito Santo. Né? Para quê? Qual que é a ação disso? Justamente para que a gente consiga ser uma igreja mais dependente do Espírito Santo, que entenda qual que é a ação do Espírito Santo na igreja, que entenda como que esse Espírito Santo ele é poderoso, sabe? Poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa e que a gente imagina. Né? A gente, muitas vezes, lida com pessoas e, muitas vezes, nessa lida com pessoas, né, a gente acaba se decepcionando. A gente olha para algumas pessoas e fala, não, isso aí não tem jeito, né? Essa pessoa não vai mudar. Né? Parece que a pessoa continua daquele jeito, continua com aquele comportamento, não muda nunca, continua sendo sempre aquela pessoa, às vezes, durona, irresponsável, inconsequente. Mas quando a gente vai para o texto e a gente vê a ação do Espírito Santo, a gente fala, não, existe uma possibilidade. Existe uma possibilidade de mudança. Existe uma possibilidade de transformação. Porque o Espírito Santo que atua na igreja lá, que atuava na igreja, atuou na igreja primitiva, é o mesmo Espírito Santo que continua atuando na igreja hoje. E é o mesmo Espírito Santo que pode transformar uma sociedade, pode transformar pessoas, pode transformar estruturas que a gente não consegue transformar. Né? Então a minha oração é que o Espírito Santo possa ser livre e atuante, continue sendo livre e atuante na nossa vida, né? Na gente enquanto igreja, na gente dentro das nossas comunidades de fé, no nosso trabalho, lá em casa, para os nossos amigos, nossos vizinhos, né? Para que o Espírito Santo possa nos usar como igreja, né? Para que o Espírito Santo possa fazer com que outras pessoas sejam transformadas por meio do seu evangelho. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teu.
Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha.